Acho que a gente está entrando no ar, né? Boa noite a todos. Boa tarde. Boa tarde, verdade, boa tarde. Não, que aqui a minha janela já é boa noite mesmo, que agora está escurecendo mais cedo, então para nós é boa noite aqui. Boa tarde, eu ia falar boa noite de novo, boa tarde pessoal do Brasil e boa noite pessoal da Europa, né? Principalmente o pessoal de Portugal que participa bastante. Estamos com mais um papo de quinta. Para quem não conhece, quem está pegando agora, sei lá, acessou num grupo, ouviu pela primeira vez, eu me chamo Rogério, ela é a Luciana, nós temos o site aqui, ó, trabalhadoresdaluz.com, e a gente faz todas as quinta-feiras essa live aqui no Facebook, e nós temos também o nosso programa ao vivo no canal do YouTube, todos os domingos às 9h30, tá bom? Nós temos lá o canal do YouTube, Trabalhadores da Luz, temos esse site. Temos também todos os trabalhos que nós fazemos com seres de luz. Nós trabalhamos com os seres de luz, fazendo webinários, livros canalizados pela Luciana, tá bom? E aqui hoje a gente está num papo para que você possa perguntar sobre espiritualidade, ou para quem nos conhece já, alguma coisa informal, enfim, a gente for focar aqui um pouco mais. O pessoal está entrando, vamos aguardando. Boa noite a todos. Nelly, boa tarde, aliás, de novo, boa tarde. A Rosê, namastê. Lorena, querida, beijo. Beijo, Lorena. Patrícia, olá, Patrícia. Oi, Patrícia, beijo. Ginha Correia, boa noite da Suíça. Aí, tá vendo? O pessoal da Europa participa e ainda tem uns escondidos aí. Boa noite, querida. Pessoal, vocês que estão escondidinhos, não fazem comentário, dá um comentário aí, fala de onde você é, tá bom? E quem sentir no coração, por favor, compartilha nesse momento, é interessante isso para nós. A Mariana Cordeiro, namastê. A Nelly fala que ama a gente. Oi, Gratidão, Magda. A Magda, minha prima. Boa tarde, primos. Beijos. Beijos, querida. Wilson, namastê. A Márcia Nazaré, adoro vocês, gratidão. Vamos entrando, vamos já formularizando a pergunta. A Nelly é de Indaiatuba, ela está falando. Olha, legal, interior de São Paulo. Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo tem uma participação realmente muito forte com os trabalhadores da luz, né? E o Sul também. O Sul é bastante, né? Todo o Sul é Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Curitiba. Realmente os três sempre estão bem participativos. Verdade. Vamos entrando, estou esperando o pessoal entrar para poder a gente iniciar. E vocês, engrenar a coisa. E vocês, quem estiver aí já, por favor, manda a sua pergunta ou enfim, tem alguma coisa para falar para a gente. Vamos aí entrando. Referente ao seminário, quem vai participar do seminário, fique tranquilo que, logicamente, que já a partir de 30 dias eu vou começar a mandar lembretes, né? Para os esquecidos, enfim. Não vão esquecer que tem que, pelo amor de Deus, que vocês vão no seminário com a gente, né? Pagaram o ingresso, né? Olha, não é nem questão disso, esqueceram de mim. É o filme, esqueceram de mim. E eu vou mandar lembretes com mais informativos, com tudo o que é necessário informar para vocês. Enfim, fiquem tranquilos, queridos, que logicamente a gente não vai deixar de lembrar as pessoas e a organização. Mas lógico que se precisar de alguma coisa, vocês, por favor, entrem em contato comigo. Geralmente eu prefiro que entrem em contato por e-mail, porque aí fica registrado o histórico, né, da conversação, para que eu tenha isso. Porque como eu atendo muitas pessoas, nem sempre eu lembro da conversação. Ou às vezes eu lembro da conversação e da pessoa. Às vezes uma coisa, às vezes outra, às vezes pode ser que não lembre de nada. É difícil, mas eu gosto de ter o histórico para que eu possa ter um nível, onde pesquisar se a pessoa está me perguntando uma coisa que já foi andada a conversa, né? Isso é importante, tá? Às vezes muitas pessoas me procuram no chat do Trabalhadores da Luz e lá tem uma mensagem, já tem uma mensagem automática dizendo que para pedidos e coisa da loja se encaminhem para o contato @trabalhadoresdaluzeventos.com, tá bom? Vamos lá, Dilmara está lá. Dilmara, acho que ainda você está indo na Nova Zelândia, né, querida? Me parece que sim, né? Porque você falou alguma coisa de quem tem alergia a comer batata, como é que faz para ficar na Nova Zelândia, né? Eu vi isso. Agora... Porque se come tanta batata assim... porque eles são colonizados de ingleses, né? Acho que eles são colonizados pelos ingleses, então acho que é por isso.
É que nem os alemães aqui, eles comem muita batata também, muita batata. Escrevam aí pra Leninha aí que pra ela travou, que tá chovendo muito lá, fala pra ela atualizar a página que fica mais fácil, Sim. tá bom? Olha lá, Nova Zelândia, lá são 7 horas da manhã, né? Que legal, né? Cedinho, cedinho. Cedinho, cedinho. Gente, vamos mandando as perguntas porque como eu não ouço vocês, a gente não consegue ter uma conversação, né? Então, por favor, envie as perguntas. Vamos ver que a gente vai conversar. O que a gente vai conversar a respeito, né, de hoje. Vamos lá, deixa eu ajeitar aqui o banner, que ele tá um pouquinho para em cima aqui do ao vivo e do número de pessoas. Agora sim. Vamos lá. Pode falar. Você ia falar alguma coisa? Pode falar. Eu tinha alguma coisa para falar, mas esqueci. A Maria Leonor, de Portugal, como sempre, está aqui com a gente, querida. E a gente pretende ir para Portugal no ano que vem, né? Estamos esperando aí atrair uma pessoa, um organizador responsável que leve a sério. Como exemplo para os organizadores, vocês viram que foi materializado o Seminário do Brasil, né? Santa Catarina, São Paulo e Salvador, né? Aconteceu, ok? Então, no Brasil realmente é muito forte. Portugal fora o Brasil, Portugal seria o país que tem mais pessoas, né, que assiste a gente, que segue a gente, tanto o canal do YouTube quanto aí no nosso site. Então, a gente também está no aguardo aí de uma pessoa que realmente esteja otimista e goste de fazer esse trabalho nesse nicho de mercado, tá bom? Nesse nicho de assunto que nós temos, desculpe. Bichinho. E ela passou para dar um alô, deixa eu ver o que ela falou aqui. Olá, queridos, vim só dizer um olá. Aqui agora é hora de jantar, sim, eu sei. Não, eu já jantei. Aqui é 9 horas da noite para nós e 8 horas para vocês, né? Para eles é hora da... Vejo depois gravado. Se é como aqui na Itália, que as pessoas jantam às 8. Quer dizer, a Itália existem vários horários diferentes para janta, né? Mais pro sul, eles jantam mais tarde, tipo 9, 10 horas da noite. Parece incrível, mas principalmente no verão. Mais pro norte, já centro Itália e norte é mais entre 7h30, 8h30, mas fica mais ou menos ali nesse horário. Mas o clássico, assim, vamos dizer, do horário do jantar na Itália é às 8 da noite. Vamos mandando perguntas, gente. Senão a gente não consegue rodar a live, tá? E a Magna tá falando assim, primo, o Álvaro o marido dela, teve um problema sério em junho. Teve a vida em risco. Eu senti uma força que nunca tive. Não caí em desespero e me sinto forte como nunca estive. Essa mudança em mim é ótima. Legal, Magda, legal. Veja bem, olha, vamos entrar com esse assunto que é uma coisa bem interessante. Vamos colocar, eu não sei o que aconteceu exatamente, depois se você quiser no chat contar alguma coisa para mim, você pode me procurar. Quando uma pessoa precisa de um socorro, né, vamos supor um acidente, né, aconteceu um acidente, se você entra na frequência do desespero, que muitas pessoas, quando acontece alguma coisa com ela, principalmente quando ela vê sangue, quando acontecem acidentes assim, né? A grande maioria das pessoas entra no desespero, né? Que é o medo, né? O medo é o pai de tudo contra o amor, né? Então, o medo tem várias facetas e vários nomes, né? Ele pode ansiedade, ciúmes, inveja. Tudo aí é medo, né? É medo de saber quem você é, na verdade. Então, e a gente, aquela vítima, aquela pessoa que sofre aquela situação, sofre no sentido de acontecimento, não de sofrimento, aquela experiência que ela está passando, vem aquele medo e ela se desespera. E a ajuda, ela só é bem-vinda quando você está numa frequência, né, sem entrar no desespero, como você falou, Magda, sem você entrar no desespero, né? Você está atenta, você está no agora, porque para você socorrer uma pessoa com consciência, você precisa fazer esse trabalho de estar tranquilo, né? Você imagina um médico, você imagina o socorro aí como é que chama no Brasil? O resgate. Resgate, eu não sei como é, eu acho que cada cidade tem o seu nome,
Mas você imagina os caras desesperados, chorando junto com você lá, socorrendo, ou levando, ou se sentiu mal, vai levar para o hospital e você chora junto. E o que vai acontecer? Vai acontecer que não só a parte da administração, de organização, de atendimento vai ser penalizada por isso, porque não vai ser feito um bom trabalho, mas a parte frequencial, porque aquelas pessoas que estariam ajudando, que elas acham que estão ajudando, elas na verdade estão entrando na frequência daquela pessoa, do sofrimento, do medo. Não é porque aquela pessoa que sofreu um acidente ou está passando mal está fazendo de propósito, mas ela está naquela frequência. Porque se ela passou mal, se ela passou por alguma situação, ela realmente, porque estava numa frequência que ela criou alguma situação para experienciar aquilo. Não deixou de ser uma frequência de desequilíbrio, né? Não deixou de ser desarmônico o corpo, né? Mente e alma. Então, assim, e a gente na hora acha que eu já vi pessoas, já até que eu conheço, assim, mais íntimo, que entra no desespero, né? E entra no desespero mesmo, e grita, e não sei o que lá. Você está entrando na adrenalina da pessoa, na situação da pessoa. Além de não ajudar, você está vivendo aquele momento. Então é importante a gente saber e ter a noção que a gente precisa estar controlado. Tudo vai se resolver, é apenas uma experiência e eu estou aqui para te ajudar. Né? E não para entrar no desespero e passar mais mal ainda, né? Porque tem aquela lá, né? O cara sofre, tem um ataque do coração, aí o parceiro, a parceira, sei lá, quem vê e se sente mal e os dois vão para o hospital junto, né? Eu ouvi muitos casos assim, né? E a pessoa, às vezes, aquele lá que viu passou mal e morreu, e aquele outro viveu. Isso acontece, né? Mas se a gente se manter no equilíbrio, isso é fundamental. E se manter no equilíbrio significa que realmente você está entrando numa certa harmonia, né? E a tua parte interior, a tua parte espiritual estava naquele momento no poder, né? Ela estava atuando realmente, porque a nossa alma, o nosso coração sagrado, quando ela atua, quando ela toma posse, que a mente não está atuando como administradora da vida, né? Não deveria, na verdade, quando o coração sagrado entra em ação, existe um equilíbrio perfeito, né? Existe uma harmonia sua perfeita. E é isso que, numa hora dessa, é necessário, né? Parabéns, Magna, porque realmente, com certeza, ele pôde, qual foi a situação, ter a sua ajuda, seu apoio, né? Imagina, você entra no desespero, realmente aí fica difícil, né? Fisicamente, é mais ou menos aquela história de que a pessoa está se afogando. Um precisa saber nadar, né? Para poder salvar o outro, né? Porque se os dois não sabem nadar, se os dois ficam desesperados dentro d'água, morrem os dois afogados. Um precisa estar centrado, né? E saber nadar para ir lá salvar o outro. A Nelly está falando assim que... qual é o tema de perguntas? Não, querida, é aberto o tema. Aberto, tá? Pergunta o que quiser. Quem quiser. Tá? A gente pode falar marca de esmalte. Mentira, quem não sabe. Eu não sei. Pode falar o que quiser. A gente fala aqui de espiritualidade, mas você pode perguntar o que você quiser, tá bom? Fica da gente também alguma coisa privada, particular, a gente ter o direito de escolha de responder, mas fique à vontade, como muitas pessoas perguntam, tá bom, querida? Fica à vontade. A Dilmara Veiga está falando: eu estou ansiosa para participar do seminário dia 30 de setembro em São Paulo, amo vocês fazem parte da minha vida. Gratidão, querida, gratidão. Nos veremos em setembro. Vai ser uma grande festa. Eu já estou contando, estou emocionado, porque já estou contando os dias, a gente já entrou no clima realmente agora dos preparativos finais. Eu e a Luciana estamos mexendo nas malas, estamos preparando o que vai levar, o que não vai levar. A gente todo dia sempre tem um assunto, né? Hoje a gente saiu também para ver algumas coisinhas que tinha que finalizar de compra, de organização. Então, assim... Finalizar, não, mas a tua lista, a minha não, a minha continua. A tua sempre continua. A minha continua. Da mulher sempre continua, não sendo machista, sempre está faltando alguma coisa. É incrível. Eu tenho a minha lista, né? Eu vou levar tantas camisas, tantos isso, tantos aquilo. Eu tenho uma lista. Falei, bom, Luciana, vamos... Lu, né? Me chama Luciana. Vamos fazer. Aí eu peguei, dividi a folha no meio e escrevi: Rogério, tantas camisas, tantas meias, calças, sapato, tudo.
coisa de barbear, tudo, né? Agora, você fazem acho que mais 2 meses, 2 meses que essa lista tá pronta, a minha já. A dela tá vazia, ou seja, ela deixa em branco de propósito. E hoje eu falei, Lu, você precisa colocar as coisas na lista. Eu falei assim, mas eu não sei o que eu vou levar. Eu vou levar aquilo que eu tenho, aquilo que eu comprei, vou levar tudo. Eu falei, mas espera, mas você precisa fazer uma lista mais ou menos para ter noção. É então, que ele não sabe como pensa uma mulher. Uma mulher, é verdade. Eu não sei, esquece. Mulher não pensa assim, não é assim, eu vou levar 2 camisetas, uma bermuda. Não, mulher pensa, eu vou levar saia, vou levar bermuda, vou levar uma blusinha assim, uma blusinha assado. É diferente, Ele não consegue, não adianta. Vamos lá. A Teresa Dombrovski. Acho que talvez li acerte o teu sobrenome, querida. Tá, Dombrovski. Vamos ver se está certo. Você me fala depois que talvez. Ela fala, eu ultimamente não me abalo com o que acontece. Vocês vão ver uns bichinhos aqui de calor, hein, gente? Eu ultimamente não me abalo com o que acontece no mundo. Procuro não ver as notícias, mas mesmo que vejo elas, não me afetam. Às vezes me acho insensível. Não, Tereza, você sabe que isso é a maturidade interna vindo, né? Sim. É a maturidade interna vindo. Vocês podem perceber, dando continuidade daquele assunto que a Magda iniciou. Um mestre é um mestre encarnado, um ser que vocês veem que é um mestre, você pode ver que eles têm um equilíbrio, né, de comportamento, né? As pessoas, apesar que é um ser humano, sempre pode sair fora da casinha, tá? São seres humanos, né? Então, sempre sai fora da casinha, quer dizer, sempre pode sair fora da casinha, né? Mas a tendência é de sair muito menos. Muito menos, né? Então, assim, isso talvez seja o amadurecimento interno, né? E isso é bom, não é insensibilidade, não. Foi nos ensinado e programar, a gente foi programado justamente para fazer isso, para se desesperar, para sofrer com o sofrimento do outro, para poder dizer, olha como eu estou preocupado com você. Né? Aí você chora junto e fica nervoso e obriga pelo outro, né? Então, isso não é, na verdade, do ser humano, não. Isso não é, na verdade, da parte da alma nossa. Isso não condiz, porque isso não condiz com a harmonia, né? Não condiz com a harmonia. Tem até uma historinha muito, muito interessante que acho que muitos devem conhecer, mas para quem não conhece, eu vou fazer uma síntese dela, que é um mestre que foi convidado e está lá sentado jantando na casa de uma pessoa e começou um terremoto e começou a cair todas as coisas, aquele vucu-vucu, né? E aí todo mundo saiu correndo e o mestre simplesmente fechou o olho e ali ele ficou onde ele estava. Aí quando acabou o terremoto, né? O anfitrião, né? Veio, o anfitrião que tinha dado no pé, né? Veio e falou, mestre, você me desculpa, eu te larguei aqui, mas sabe como é que é, né? Nessa situação. Aí o mestre falou, não tem nada não, fica em paz, fica tranquilo. Ele falou, mestre, mas como é que você conseguiu ficar nessa tranquilidade? Você simplesmente ficou aí sentado, por que você não fugiu? Ele falou, mas rapaz, eu fugi sim, eu fugi pra dentro de mim. Onde o local que eu estava mais segura era dentro de mim, na minha tranquilidade. Então eu fugi como todos vocês, só que os lugares que são diferentes. Então, assim, isso de estar em paz não quer dizer que você não se importe, né? Que você não esteja nem aí, que aquilo não te atinja. Às vezes você não gosta daquilo que você vê, mas não adianta nada você ficar esbravejando, falando, xingando. Não adianta nada, é só dar mais energia para as coisas que você não quer, né? E o mestre falou exatamente isso. Não é que eu não fugi, eu fugi, só que eu fugi para o único local onde eu estaria seguro, que era dentro de mim mesmo. Ok, a Leni manda abraços de Curitiba, né?
A Tereza falou que eu falei certo o sobrenome dela. Olha só, deixa ele contente. É que agora. sobrenome geralmente que tem que é tipo em inglês, aí não. Outros tipos que são mais secos para falar, eu acho que, para mim, eu acho mais fácil. Tipo polonês, alemão. Que eu falo muito essas coisas, sim, né? Sim, falo. Então, poliglota. Vamos lá. Aliás, Leni, Santa Catarina, pertinho, faz umas 5, 6 horas lá, que é bem na entrada lá em São José, na Grande Florianópolis. Dá para ir para o seminário também, tá bom? Bem na entrada então, pessoal, seminário, agora estão uns dias aí, dia 23 de setembro, dia 30 de setembro em São Paulo, dia 8 de outubro em Lauro de Freitas, na Bahia, tá bom? Não deixe para a última hora. Tá. Eu falei da outra vez, eu não sei se foi no programa de domingo, eu não sei que eu falei isso, mas eu vou repetir, porque eu sinto no coração de fazer isso de novo, que são as pessoas que estão pensando, não vou no seminário porque vou sozinha, porque não tenho um amigo que é desperto, porque não tenho um parente que é desperto, não tenho ninguém para ir comigo. E eu quero que você, que tem esse desejo de ir, mas não quer ir sozinho, pense na realidade do que está acontecendo, que você está indo procurar a sua tribo, né? Você está indo de encontro a pessoas que pensam como você, que estão ali como você, querendo se encontrar, querendo compartilhar amor para a humanidade. Então, assim, você não vai estar sozinho, né? Você que quer ir, você que tem esse desejo, mas tem essa pontinha de medo, acredite, você vai lá para reencontrar muitas almas que você já conhece, almas que você já às vezes passou aí vidas com você em algum momento e que agora, porque não tem karma, porque o caminho foi alterado, mas vocês estão separados. E ali chegou um momento de vocês se reencontrarem. Então, é um grande momento. Eu acredito que nós que estamos aqui pela internet, né? Porque nós estamos como se fosse numa sala, né? Numa grande sala, onde a gente está aqui na Itália, um está na Suíça, o outro está na França, o outro está no Brasil, o outro está em Portugal. Mas todos nós somos almas afins, nós somos almas que estamos caminhando pelo mesmo caminho, né? O caminho do autoconhecimento e um caminho energeticamente muito próximo, porque senão nós não estaríamos nesse caminhar, nessa grande sala que nós estamos agora sentados todos nós juntos conversando. Então pense nisso. E veja bem, os seres de luz falam isso, né? Não é o Rogério aqui que vai estar falando, é os seres de luz que falam isso. Se você hoje, por exemplo, está escutando essa conversa, ou se você já viu a questão do seminário e passou na tua frente, é porque você, consciente ou inconsciente, atraiu para ver essa situação, né? Não acontece nada por acaso, é tudo sincronicidade. Então, assim, se você está escutando isso, ou se te passou qualquer outra hora essa questão, é porque você recebeu o convite. A escolha é tua, mas o convite foi enviado. O chamado foi enviado para a tua alma. Daí em diante é uma escolha é uma escolha sua de você ir ou não ir, como eu ir, como eu não ir, enfim, tudo que a Luciana estava explicando. Mas isso é um chamado, vocês tenham certeza, porque o Seres de Luz essa semana conversou conosco e falou assim, nós estamos continuando a trabalhar com as pessoas para enviar os chamados a elas. Ou seja, elas estão sendo chamadas, e isso é um chamado. Isso é um chamado. Senão você não estaria assistindo isso. Daria um pane na tua internet, você não prestaria atenção, hoje você não assistiria, enfim, tá bom? Deixa eu ver aqui. A Valéria Silva falou, que bom que viessem ao Rio também. Mas o Rio e São Paulo tá tão pertinho, querido. Tão pertinho, tá muito pertinho, tá? A ponte aérea aí é 45 minutos, né? O pessoal de Curitiba tá indo lá. Olha, teve gente que me escreveu, gente que entrou em contato comigo, falou, tô aqui em Curitiba, vou pegar a passagem de ônibus e vou para lá. Até ele tinha me falado assim,
Ô Rogério, se você souber alguém de Curitiba que vai de carro, porque eu estou sem carro, mas ele falou, não, mas eu já comprei a passagem, não precisa mais, né? Então, tem gente de Curitiba, tem gente do Rio Grande do Sul que vai para Santa Catarina, né? Viajar 5, 6 horas. Então, assim, fora mais o interior, né, desses estados. Então, Rio de Janeiro é super pertinho, 45 minutos. Como diria minha avó, é um tiro de espingarda. Tiro de espingarda. O Rio não foi porque não teve alguém lá para poder organizar pra gente, né? Não teve frequência para acontecer. Não teve frequência. Tudo se explica com a frequência, né? Às vezes a gente fica irritado com uma coisa que não acontece, mas não tem frequência para acontecer. Não foi o caso, a gente não ficou irritado por causa do que não aconteceu no Rio de Janeiro. A gente seguiu o fluxo, né? O caminho que aparecesse, nós seguiríamos, né? E apareceu esses caminhos que vocês sabem. Mas a gente tem que seguir o fluxo, a gente não tem que ficar remando contra a maré, entendeu? De ficar irritado com coisas que não acontecem, ou ficar, mas que chato, deveria ter acontecido. Não deveria ter acontecido, né? Os Abrams falam tanto disso, de olhar frequencial. Conforme você vai olhando as coisas frequencialmente, a tua vida começa a ficar mais organizada. Porque para aquela loucura de deveria ter acontecido, sabe? Ai, se eu tivesse feito isso, ou ai, se aquela pessoa tivesse me dado um recado, eu teria conseguido. Nada disso, tudo isso é besteira, é bobagem, porque se não aconteceu, é porque naquele exato momento não tinha frequência para acontecer, né? E passar adiante, né? Fazer com que a coisa passe, né? Os Abrams também falam, né? Deixa as coisas passarem por você. Não fique fazendo resistência àquilo lá, porque senão ele permanece. Você fica lá de braços abertos, falando, não, fica aqui. Ao invés de você falar assim, vai, passa. Né? Bom, ainda só para terminar, para a gente começar com as perguntas, a Leni está falando assim, a Leni não Ângela, a Leni Gilger, tá? Falou, então posso ir em São Paulo, no seminário, mas me deu uma vontade enorme de estar com vocês na Bahia. O coração bateu forte. Querida, eu não sei de onde você é. Agora, as pessoas que compraram, por exemplo, se a pessoa, não é no teu caso, Leni, porque eu não me lembro, eu tenho boa memória, não me lembro que você tenha comprado o ingresso ainda. Por tantas pessoas que tem, mas Leni, talvez seja um outro nome, né? Mas Leni com esse sobrenome, principalmente eu me lembraria, eu acho. Mas, se você, por exemplo, comprou o ingresso do seminário de São Paulo, para São Paulo, não pode trocar, óbvio. Mas escolhe. São Paulo vai ser, veja bem, eu vou explicar um pouquinho aqui. São Paulo e Santa Catarina são em 2 grandes lugares, né? São eventos grandes. O de São Paulo vai ser num hotel, no Pestana São Paulo Hotel. É um hotel grande, num auditório muito grande que eu reservei, porque vai chegando as pessoas, né? Vão comprando os ingressos, então eu deixei um espaço bem grande para ficasse tranquilo, tá bom? E em Santa Catarina também o espaço, na verdade, de quantidade de pessoas é a mesma do que São Paulo. Comprei ainda não comprei. Eu aluguei um auditório, nós alugamos, né? Um auditório no Centro Empresarial Terra Firme, lá em São José. Muito legal, muito confortável, bem chique mesmo. E são 2 grandes lugares. Na Bahia, o formato do seminário ele é diferente em uma só coisa, em termos de quantidade de pessoas. É uma coisa mais íntima, onde precisava de no mínimo, um mínimo de pessoas para poder realizar. A gente chegou nesse mínimo, eu colaborei com algumas coisas para que isso acontecesse, a gente, né, com a organizadora lá para que pudesse realizar. Nós estamos realizados de passagem comprada, eu estou com o hotel já reservado e passagem já comprada para Salvador. Nós estamos chegando lá no dia 7 de outubro, dia 8, e a gente vai embora dia 9. E estou ansioso para fazer esse seminário também diferente do outro formato, porque vai ser uma coisa bem íntima, assim, né? Poucas pessoas. E então, assim, vai ser diferente em questão só do formato, mas a programação vai ser a mesma. A gente vai passar a manhã inteira com os Abrams, vocês vão almoçar, voltar, depois vai ter Divina Maria, vai ter Umi também, que é do Ho Oponopono,
tudo com a Luciana, lógico. Então a gente vai passar o dia inteiro juntos, aí depois a gente pode fazer uma sessão de fotos e no finalzinho dar uma, como se diz aqui, uma quiaquerada. E uma conversinha, uma fofocada. Quiaquerada. E então assim, vai ser assim. Só que o formato é diferente. Então você vê o que você escolhe. E a Maria Betânia Luz fala assim, tem vaga na Bahia ainda, Rogério? Sim. Corre lá que ainda tem, tá? Como eu falei, é menos pessoas, mas ainda tem, tá? Ainda dá, tá? Então, precisa ser rápido. Bahia, então, nem se fala, porque o número é menor mesmo. É bem menor. Tá bom? Então, vocês entram lá no site, ou entra aqui no trabalhadoresdaluz.com e procura lá qual é o link, porque logo que vocês abrem o site tem o banner, ou vocês entram direto no trabalhadoresdaluzeventos.com, tá bom? Qualquer coisa vocês me procurem, tá bom? Vamos lá as perguntas. Esse ano muitas vezes vi horas repetidas. Isso já foi falado agora. Eu postei isso sobre essa semana, viu, Marcos? Fernandes está perguntando. Sempre aquela história, sabe? Para cada pessoa vai casar diferente isso. Porque isso daí, eu conversei, né, com o meu anjo da guarda, tudo perguntando sobre isso. São como se fosse códigos que despertam na nossa consciência cada vez que você vê. Na verdade, é uma frequência que você está vendo. Aquele número representa uma frequência. É como os arquétipos, tá? Só você ter uma ideia. Como o arquétipo, né? O arquétipo disso serve para isso, o arquétipo para aquilo serve para aquilo outro. Só que no caso dos números, eles são muito mais amplos, essa história. Por quê? Porque no caso dos números, ele casa assim um universo de coisa. Cada número tem um universo de coisa. Então, assim, quando você vê um número, ele vai te dar uma conexão dentro da tua consciência que vai despertar alguma coisa. Então, assim... Não vem muito ao caso o que é, porque as pessoas muito perguntam para mim, Rogério, mas o que é? Tipo assim, esquece, porque é tão complexo isso. Não é bem assim o que é. E é muito individual mesmo, como ela estava falando. Mas isso, pode ter certeza, está despertando na sua consciência gatilho. Informações. E isso é que é importante. Porque essas informações, você não as reconhece. É por isso que parece que não está acontecendo nada. Porque elas são novas, né? Elas já estão dentro de você, mas elas são novas. E você não as reconhece. Mas aí, com o passar do tempo, elas vão engrenando dentro da tua consciência. E aí você começa a perceber coisas, mudanças em você, mudanças na maneira de você agir, pensar, sentir. E aí você não sabe de onde foi. E de repente, esses números, né, essas chamadas do universo em forma de números, elas ajudaram a esse processo de você alterar coisas dentro de você. E a Daniele Costa pergunta assim, como as plantas ajudam a harmonizar o ambiente? Bom, as plantas, como são seres vivos com os seus campos energéticos, né, eletromagnéticos, elas reciclam a energia, né? Do mesmo jeito que os animais, né, eles absorvem a energia, reciclam e soltam uma energia de alta frequência. Então eles pegam a energia de baixa frequência, reciclam, né? Por isso eles têm essa habilidade da fotossíntese, né? Essa habilidade de transformar aquilo que ela absorve do solo em tantas coisas, né? Tantos alimentos para ela mesma, né? E até mesmo para doar, né, ao meio ambiente em forma de energia. Então ela tem esses mecanismos de transformação. Então ela pega a energia, transforma dentro dela e depois ela devolve uma energia de alta frequência, uma energia mais, digamos assim, saudável para nós. Não é só oxigênio que elas reciclam, elas reciclam principalmente a energia, porque no oxigênio no ar que a gente respira,
é absurdo a gente pensar que existe apenas oxigênio, né? Existe também uma quantidade infinita de energia, né? Então essa energia, ela às vezes precisa ser reciclada. Por quê? Porque você fica chateado dentro de casa, porque tem briga, porque você esperava que coisas acontecessem e não acontece, e isso te dá aquela mágoa, te dá aquela frustração. E tudo isso, sem perceber, a gente está emanando aonde a gente passa. E aí dentro de casa elas fazem esse trabalho de limpeza. Então por isso que é legal ter planta dentro de casa, né? É por causa disso. Tem que tomar algumas... Eu estava prestando atenção, não sei se você falou sobre o cactus. Não. Por exemplo, tem que tomar cuidado com certas plantas também, porque elas têm as suas características. Por exemplo, Sim. O cactus não se aconselha colocar dentro de casa. Sim, tá. Mas tem vários sites aí, pode ser site de Feng Shui ou sites de... Em português, os brasileiros são muito, né? Tem muito conhecimento disso. Que eles fazem, exato, que tem listas de plantas, quais são as melhores plantas para você colocar no quarto, quais são as melhores plantas para você colocar na cozinha, na sala, enfim. Que é bastante interessante. Eu gosto muito de planta, apesar de ter poucas plantas em casa. Não, agora eu só tenho uma planta em casa. Mas... É que nossa casa é alugada ainda, então assim, ela... Na verdade, a gente sempre está meio né? A gente sempre está mudando, provisório. Então, acontece que a gente acaba não se arrumando, mas... Uma survivor, a gente chama ela de survivor, que é uma sobrevivente em casa, que a gente trouxe ela. Ela é uma planta de água, né? Ela é... o que eles chamam de planta graça, como é que chama? Suculenta. A gente tem uma suculenta que eu tinha ganhado no supermercado, que o supermercado ia jogar fora, a moça falou pra mim, você quer? Eu olhei pro plantinho e falei, sim, eu quero. Aí eu levei ela pra casa, aí ela cresceu, tudo e tal, e aí a gente mudou pra cá, né, eram 4 horas de viagem, e eu enrolei ela, as raízes dela no jornal, molhei bem, coloquei dentro de um saquinho as raízes dela assim, né, coloquei ela pra fora, pra ela respirar. E chegou aqui bem tranquila, parecia que não tinha acontecido nada com ela. Coloquei ela na água de novo, tá 10. Vamos lá. Antes de passar para a pergunta da Luciene Nalim, eu preciso comentar aqui que é uma pessoa, só para finalizar, deixa eu ver aqui, teve uma coisa aqui, só um minutinho. Bom, depois eu falo o que é. Não me lembro agora também, não sei onde está aqui. Vamos passar para a pergunta, depois eu volto. Queria saber se temos ajuda espiritual ou tudo depende 100% da nossa atitude. Luciene, segundo os seres de luz, 51% é sua responsabilidade. Os outros 49% fica para que eles possam te ajudar dando um apoio energético. Nós, humanos, achamos às vezes que as ajudas é assim, faz para mim, né? Ou que ele está fazendo tal coisa por você, né? Te ajudando a fazer uma tarefa. Ele não te ajuda a fazer aquela tarefa, né? Então, vamos falar um exemplo bobinho, vai. Eu estou lá na cozinha, cozinhando, e um prato não está saindo direito. E eu falo, meu anjo da guarda, me ajude nisso. Não é que ele vai lá te ajudar no empenho daquilo. Ele vai te dar um apoio energético, ou seja, o que ele vai fazer? O que tanto que a gente repete para vocês, que os seres de luz falam, que vocês acham que isso não funciona, ou que não é nada, ou que é pouco. Enviar luz. É isso que eles falam. Eles fazem, enviar amor. Eles dão um apoio energético. Então, quando eles apoiam energeticamente aquela situação, um evento, qualquer coisa que seja, eles estão vibrando aquela frequência. E na hora que eles estão vibrando naquela frequência, eles dão aquele apoio energético. E aí a gente se sente amparado, a gente tem ajuda, né? Tem ideias e tudo mais. Agora, a responsabilidade total, sim, é sua. Apesar que 51% você precisa garantir. As outras você pode garantir talvez até 90% a 100%. Mas os outros 49% eles podem dar o apoio energético.
tá? Não, nenhum ser faz nada por nós. Então, por isso que não existe o Salvador. Quem nem teve aí o webinário de Jesus, ele explicou direitinho muitas coisas. Aliás, está disponível o webinário ainda. Muitas pessoas me escrevem. Todo dia tem alguém falando assim, mas ainda não. Mas eu posso ainda assistir a reprise? Está disponível, já está lá na loja. Foi praticamente, depois de 2 horas já estava disponível, tá bom? Quem não soube, teve um webinário com Jesus. E foi maravilhoso, foi lindo. E tá lá a reprise para quem quiser, tá? Ou para quem faz a assinatura do canal do assinante, pode assistir ilimitadamente, tá bom? E todos os outros webinários que já se passaram. Então, Luciane, sim, a responsabilidade é 100% nossa. Porém, os seres de luz podem dar uma mãozinha, assim, tá? Mas não é aquela ajuda que, não, vem me ajudar, ou seja, para fazer por mim. Né? E ajuda é dessa maneira que eu expliquei, é apoio energético. É assim que funciona todo o universo, com os seres de luz e a gente, que é uma equipe. Nós estamos aqui fazendo um trabalho de luz, de ponto de luz, e eles estão lá como nossa equipe, né? Dando um apoio, aquilo que a gente não vê, eles faz esse apoio energético, mas a gente está fazendo o nosso trabalho, aquilo que eles não podem fazer aqui. Ok? Vamos lá. Tinha alguma coisa para falar, mas não me lembro. Vamos lá passar aqui para a pergunta. Deixa eu ver sim. Deixa eu ver aqui. Algumas plantas que podem, a Margarida Estevam lá, algumas plantas que podem ajudar na purificação do ar e na harmonização da energia. Espada de São Jorge, Lírio da Paz, Comigo Ninguém Pode e muitas mais. É verdade, isso mesmo, Margarida. Essas plantas. O brasileiro tem esse privilégio, que eu estava comentando, eu comentei rapidinho na conversação da Luciana. O brasileiro tem esse privilégio de saber, de ter muitas fontes sobre a natureza, porque isso não se encontra assim tão abertamente para as outras coisas. Por exemplo, curas naturais, com a medicina natural. O brasileiro, ele não sabe a riqueza que tem de informação na net, no idioma português, né? E as pessoas de Portugal também aproveitam isso e tem até um pouquinho mais de conhecimento do que as outras pessoas. Porque, por exemplo, aqui na Itália, isso não é tão difundido, entendeu? Por exemplo, nós temos aqui o alecrim, que é típico, é nativo. Ele nasce que nem mato. O alecrim e louro nasce que nem mato. O louro, por exemplo, eles usam aqui para fazer a cerca viva. Cerca viva das casas, de chácaras, de terrenos grandes aqui. Eu saio aqui na minha rua, mas tem a gente aqui nunca comprou louro, tá? A gente vai passando nos lugares e vai pegando. Tudo lá de fora, lógico. Vai pegando. Tá repleto. Alecrim é outra coisa, né? E eles nem sabem para o que serve o alecrim. Quando eu falo, olha, o alecrim é um chá de energizante maravilhoso. Ele é maravilhoso, o alecrim. Nossa, eu não sabia disso. Eles usam para o tempero e nada mais, né? O louro também, né? É o símbolo da prosperidade. A folha da oliveira, que é maravilhosa. Que oliveira aqui é uma coisa que... Da azeitona, né? É uma coisa que... Olha, se eu pudesse filmar... Agora está escuro, mas se eu filmasse aqui para vocês, aonde eu passo a câmera... Tem uma oliveira. Tem uma oliveira. Toda casa, se tem um espaço, tem lá uma oliveira. Às vezes eles nem colhem. Mas eles têm, mas eles não sabem. Eles sabem que representam prosperidade. Oliveiras, eles têm noção, uma certa noção, mas eles não sabem o conteúdo da medicina natural que essas plantas podem nos trazer, né? E o brasileiro tem esse privilégio maravilhoso de conhecer um pouco mais. E aqui a gente sente um pouquinho de falta, que a gente não pode ter certas plantas aí do Brasil também, né? É verdade. São verdadeiras curas, né? Que ajudam na nossa cura. Ela trabalha a nossa frequência numa parte muito mais além que um remédio, né? Da medicina que trabalha no corpo, né? Ela trabalha... A frequência dela é muito maior das plantas. Então, a cura dela é muito mais interna, tá bom? A Célia Maria Lopes fala, já consegui milagres em horas de apelo com muita emoção. Sim, mas dependeu sempre de você, tá bom? Se você não estivesse preparada para isso, né, comenta um pouquinho sobre isso. Porque o que acontece é o seguinte, quando você tá ali, né, no momento de aperto, de apuro, né, pedindo uma ajuda e aquela ajuda vem, foi porque você criou uma energia suficiente e a tua certeza de que você estava fazendo um pedido e aquele pedido estava sendo escutado,
fez toda a diferença. O que é diferente, às vezes, quando as pessoas colocam a mão na cabeça, ai meu Deus, me ajuda, o que eu faço agora? E sai correndo louco, desesperado, como se não tivesse falado nada com ninguém, como se o que tivesse falado foi, sabe, ao vento. Mas quando você pede uma ajuda e você sabe que você não está falando sozinha, aquela ajuda em você cria um alinhamento, porque você está na frequência da resposta, na frequência do milagre, na frequência da situação mudar, enfim, você tá na frequência, você tá aberto, você tá falando assim, eu tô esperando, eu tô esperando. E aí eles conseguem te mandar e você consegue receber a resposta, né? Receber a situação ou ter uma ideia, enfim, a coisa muda porque você sabe o que você fez e você sabe que você estava falando com alguém. Então, isso dá toda a diferença quando você realmente está precisando de uma ajuda do invisível. Agora eu lembrei que a Leni Anjos, uma dica para você. Sobre os seminários, querida, se você entra lá na loja, na nossa loja, que é no outro site, trabalhadoresdaluzeventos.com, ou pode entrar nesse que você vai ver o banner e você procurar lá os seminários que é de acordo com a tua região. Nos pagamentos você pode fazer pelo PagSeguro em 3 vezes sem juros. Ou também pode fazer até 18 vezes com juros deles, entendeu? Tipo assim, 12 vezes de 30, entendeu? Então você paga tranquilo o teu ingresso, né? Talvez sem esforço nenhum. Mas, assim, é para facilitar. Depois tem PayPal também, tem cartão de crédito, você pode pagar diretamente. No PagSeguro aceita cartão de crédito, faz boleto também. Agora, para parcelar é com o cartão de crédito, né? E tem também depósito bancário, então tem várias formas de pagamento lá, tá bom? Bom, o Eli Isaac fala hello, não sei se você está de fora ou não, só fez o hello como modo de cumprimentar, mas hello. Olá, tchau. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Uma pessoa perguntou aqui uma coisa. Cadê? E nessa hora eu me embaralho todo. Eu falei tchau, eu não sei se todo mundo sabe, mas em italiano tchau é também oi, viu? É um pouco confuso quando você chega aqui na Itália. Porque... Na verdade o seu raciocínio foi esse, e eu não tinha pensado nisso agora. Porque... Talvez ficou mal, né, pra ele. Falei, mas como tchau? Tá me mandando tchau, embora? Tá, Não, é que... apesar de quando a gente falou, vamos pra Itália e tal, a gente começou a estudar italiano, tudo, né? É aquela coisa que todo mundo faz, né? Quando vai mudar de país, começa a estudar a língua, né? Mas o interessante é que quando você chega aqui ao Vive a Cores, em todo lugar que você chega, alguém te fala tchau, aquilo te dá um nó na cabeça. Porque ainda tem aquela coisa de que tchau é pra ir embora. E você fica sem entender muito bem, assim. Aí você precisa pensar, não é uma coisa automática. Hoje é automático, óbvio. Hoje, quando eu vou falar com alguém, eu não penso em português, eu penso em italiano para falar com a pessoa. Mas quando você chega, você traduz o tempo todo. Tanto que no começo eu ficava com a minha cabeça doendo, doía mesmo a minha cabeça. Às vezes a gente ia num almoço, num jantar da família, tudo... todo mundo falando ao mesmo tempo, todo mundo falando tudo. E aí eu ficava traduzindo daqui, traduzindo dali, traduzindo na minha cabeça para poder responder. E aquilo ia muito cansativo e tal. Mas o tchau é uma coisa assim, é bem interessante, porque todo mundo te fala tchau, né? Quando chega tchau. E quando vai embora, fala tchau que também. É o oi, né? É o verdadeiro oi, né? Aqui, então tchau é ida e volta. E aí fica simples, né? Porque se você está querendo mandar a pessoa embora, mas você sabe que lógico, a gente não se confunde aqui quando está em uma conversação com a pessoa. Mas existe sim certos casos que a pessoa pode confundir, porque tchau é tchau, né? Então depende do tom que você coloca, pode tchau de vai embora como tchau de oi. Pode confundir. Não, outra coisa que confunde demais em italiano, agora abrindo parênteses de italiano, é a história do nipote. Nipote seria o neto. É verdade. Ou o sobrinho. Os dois chamam nipote. É uma coisa assim. Nipote.
Não, nipoti. Não. Nipoti. É que depende tá bom. Depende de onde você tá. E aí o que acontece? Você vai escutar uma história e você não sabe se aquela pessoa está falando do neto dela ou do sobrinho. Então precisa ter no meio da história se ela está falando de um filho. Não, mas é do meu filho ou é da minha irmã, para você entender qual é o grau de parentesco. E isso é uma coisa que realmente confunde inclusive os italianos mesmo, né? Que se eles não se conhecem, faz muito tempo que eles não se veem, eles também não têm esse referimento, porque a palavra é a mesma, né? A Leila Cristina Machado falou assim: ganhar um vaso de manjericão traz boa sorte. Se eu morasse aí, te daria um de presente, Luciana. Ai, querida. Ô, Leila, e manjericão é uma coisa aqui que chama basílico, né? A gente popularmente chama basílico, manjericão. E aqui também é outra coisa que é quase selvagem, é quase nativo, tá? Eles usam para tudo aqui, para muita coisa. Aí sim eles usam, mas sempre para o lado culinário, né? Medicinal eles usam pouco, enfim, eles não usam praticamente nada, eles nem conhecem isso. Mas, e nem em questão de ter sorte ou não. Que sorte? Vamos fazer, talvez falar o sentido certo da coisa, que seria, ela tem uma frequência de prosperidade. Sim, o manjericão tem, sim. Sim, sim. E é maravilhoso, porque nós gostamos bastante aqui. Né? Ai, é aquela coisa assim, sabe? Quando você tirar uma folhinha do pé, aqui, onde você... porque eu me lembro que na outra casa, a gente tinha um pé de manjericão que a gente deixava no vaso fora, na sacadinha, né? E aí eu tirava lá fora, quando eu ia passando assim, porque eu entrava pela sala, né? Ia passando até a cozinha, já se sentia aquele cheiro de manjericão. Manjericão é uma coisa fantástica, adoro, adoro, adoro. Pessoal, vamos mandando perguntas, porque hoje estou vendo que tem poucas perguntas, estão mais para ouvir do que perguntar, tá bom? A Maria Betânia Luz pergunta assim: Lu, fala um pouco da sua experiência de quando os seres de luz foi sentido por você. Bom, de novo vamos falar... que eu entendo que eu falo hoje, e aí amanhã tem outra pessoa que conhece nosso trabalho, que chega até nós e não sabe, né? Então vamos lá. Tudo começou quando eu comecei a despertar, né? Que a minha vida estava toda de cabeça para baixo, como de todo mundo começa a despertar. E aí a gente começou a se aprofundar mais, né, com trabalhar o interior, tal, até que a gente decidiu começar a meditar, que pra gente era uma coisa assim, super nova, né? Me lembro até que a gente começou a meditar depois que o Gi começou a ler o livro daquele tiozinho, como é que é aquele tiozinho lá? Que curava nos Estados Unidos. Poxa, eu sempre te pergunto justamente o nome dele, que eu adoro ele, mas sempre esqueço o nome das pessoas. Eu esqueço o nome daquele tiozinho. É um tiozinho que já fez a passagem, e ele falava que ele meditava, e aí ele falou que ele começou a meditar com 5 minutos, depois passou para 10, depois passou para 15 tal. E aí o Gi falou: Lu, por que não, né? Vamos ver o que acontece, né? Se deu um caminho tão legal assim para ele, né? Vamos ver. E aí a gente começou a meditar. E quando começou a meditar, tudo começou a mudar. Tudo. Porque foi assim, da água pro vinho, né? A gente começou a meditar, a gente começou a sentir as energias, comecei a sentir as presenças. Quer dizer, na verdade, quando eu comecei a meditar, eu comecei a entender que determinadas presenças eu já sentia há muito tempo. Só que eu não sabia o que era. Eu falava pra ele, assim: Gi, eu sinto uma coisa que eu não sei o que é. Mas eu não sabia que eu já sentia a presença de seres que eu sei que estão comigo há muito tempo. Seres tipo mentores, anjos da guarda, amigos espirituais que são muito próximos de mim, e que quando eles chegam eu reconheço aquela frequência como se... Sabe, é inevitável assim eu reconhecer a presença deles. E aí eu comecei a sentir isso e tal. E aí eu comecei a sentir que a minha meditação ficava diferente. Tipo, a minha consciência sumia,
por alguns milésimos de segundo e eu voltava, como se eu caísse no sono, sabe? Tipo aqueles pessoa que tá dirigindo e dá aquela piscada, né? Mais ou menos isso. E aí quando eu voltava com uma informação. E aí eu comecei a entender que isso acontecia porque, na verdade, era o único modo de ter um tipo de comunicação com algo que eu não sabia o que era ainda. E aí a coisa foi evoluindo passo a passo, cada vez eu fui tendo menos esses passos, esses lapsos de sumir e voltar, né? Mas conseguia as informações, né? Vinha as informações. É como se cada vez fosse ficando mais raso, eu tivesse que ir cada vez mais raso dentro da minha consciência para conseguir a informação. E até que eu comecei a conversar com os seres que, se não me engano, o primeiro ser que eu conversei foram com os sirianos, depois com os irmãos sirianos, depois foi com o Conselho de Andrômeda, e dali eu conversei com o meu anjo da guarda, e aí foi embora, e aí eu comecei a conversar. No início eram conversas muito que eu não compreendia, no sentido de escutava frases soltas e não conseguia pegar o resto. Mas como tudo é um processo, né? As coisas vão se encaixando, você vai sentindo uma coisa diferente hoje, amanhã aquilo passa, digamos, com um plus, e aí depois de amanhã tem outro plus, e você vai indo, e as coisas vão se encaixando, até que você percebe que você pode, na verdade, não ter limite para você falar com seres, né? Eu sempre falo pro Gi que o meu único limite é quando eu tenho muita emoção para mim. Quando eu coloco muita emoção para mim, eu posso falar sobre o assunto de qualquer pessoa, com qualquer ser de luz. Só que quando eu coloco a minha emoção, a emoção de ansiedade, a emoção de medo, que eu sinto que eu não estou na frequência, como o Isis fala, de um detetive. Eu não estou perguntando para querer saber. Eu estou com medo. E aí esse medo me bloqueia. Eu mesmo me bloqueio, né? Mas isso acontece para mim, porque é aquela coisa, né? É aquela coisa. Um médico geralmente não vai atender o seu parente, o seu filho. O que eles fazem? Eles tiram o pai que é médico de lado e vai o colega dele atender. Por quê? Porque tem a emoção, né, junto. Então assim, quando é pra mim a coisa, aí fica diferente. Mas quando é para as outras pessoas, para mim é super tranquilo e eu sei que eu posso falar com qualquer ser. Qual foi? Você lembra qual foi? A Sandra está perguntando aqui qual foi os primeiros seres que você falou, não me lembro. Então, os irmãos sirianos. Com certeza foram os irmãos sirianos os primeiros seres a falar comigo, mas eu tenho um carinho muito grande pelo Conselho de Andrômeda, porque no início eu canalizava só de olho fechado, e isso me causava um imenso problema, porque mesmo eu já canalizando um pouco melhor, eu canalizava de olho fechado no início, né? Isso eu falo no início. E me causava problema porque às vezes eu escrevia de uma forma que depois eu não entendia o que estava escrito, né? E aí o Conselho de Andrômedas veio e falou: abre o olho e a conexão vai ser a mesma. E eu, ai meu Deus, será? E se eu abrir o olho e eu perder a conexão, né? Porque você sabe que você está conectado. Quando você está conectado com o ser, você sabe. É inexplicável, mas você sabe que você está conectado com aquele ser. E eu sentia uma dúvida dentro de mim, eu sentia um medo de que se eu abrisse o olho, eu perdia a conexão. E isso, essa conversa com o Conselho de Andrômeda, para mim, mudou a minha vida. Porque naquele dia eu provei, eu tentei, né? Eu abri o olho, e eles falaram: tá vendo? A gente tá aqui ainda. Eu me lembro, passou assim hoje. Então, assim, eu tenho um carinho enorme por eles. E outros avanços que eu fiz também foi por intermédio deles, que eles falaram: vai, tenta. Você consegue,
E eu consegui. E isso é fantástico, né? É fantástico. Vamos lá. A Adriana Oliveira falou assim: Rogério, no webinário com Jesus, perguntei se José foi Saint-Germain e Jesus disse que sim. É exato. Jesus disse que José Saint-Germain estava como José lá. Adorei ter essa confirmação. E quanto às Nossas Senhoras, todas são Maria? Eu lembro da tua pergunta, viu, querida? Ela só que estava na lista, mas lá para baixo você lembra que Jesus respondeu muitas e muitas e muitas perguntas. Chegou uma hora. Mais de 2 horas. Chegou uma hora que tinha que parar. Mas eu vi a sua pergunta lá. Agora, tem umas perguntas, gente, que não tem frequência. Não sinto que ressoa para poder ser perguntada. Aqui também, como no programa. Entendeu? Então, eu olho, sinto que de lá não tem frequência, tá bom? Agora, tem umas que não dá tempo também, não é que não tem frequência, tá bom? Não fiquem... então a minha não tem frequência. Não, às vezes não dá tempo, tá? E aí você pergunta, e quantas as Nossas Senhoras são todas Maria? Querida, primeiro de tudo, vamos explicar bem. Quando a gente fala Nossa Senhora, a gente lembra, ou quando você denomina Nossa Senhora, você lembra igual ao catolicismo, né? E lembra igual a estátua, né? Estatueta, uma estátua, coisas do gênero. Nada contra, mas nada a favor também. Primeiro nós temos que lembrar que aquela estátua não pode ser Maria, tá? Maria é Maria, né? Ela está em tudo, como Jesus falou no webinário quando eu perguntei, mas onde vocês estão? Fiz uma pergunta proposital para ver o que ele ia falar e você viu que ele falou, né? Então ele está em tudo. Para a nossa mente é muito complexo a gente assimilar certas coisas, mas ele explicou lá. Ele explicou direitinho, foi muito objetivo na explicação dele, né? E Maria também está em tudo, então não está numa estatueta, né? Não está numa estátua. Não sei se em português fala estatueta, não? Sei lá, eu confundi, não estou confundindo. Estátua. Sei lá, estátua. A santinha, né? O santinho. Estátua sim, fala em português. Então, ela não está lá, não. Aquilo lá é uma coisa que eles colocam para comercializar. Então, você colocar que aquela santa está lá... Olha, se você coloca uma intenção de olhar para ela, mas aquilo lá não é ela. Eu acho que é muito pouco você colocar a intenção numa estátua, porque só aquilo lá, se você tocar, vai dar certo, porque se você não tocar, não vai dar certo. Está tudo aqui, né? Primeiro de tudo. Agora, das formas com que Maria se apresenta, aí a gente já está falando de uma outra coisa. Agora, eu não posso te falar porque eu realmente não gostaria de entrar nesse assunto do que os outros fazem de trabalho, tá? Porque, como muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, vêm me procurar e ficam mandando link para mim que eu não abro, não respondo, e isso daqui é verdade? E aquilo lá? Eu não respondo isso. E quando eu respondo, eu falo, nós damos o direito de não comentar sobre o trabalho dos outros. E a mesma coisa enquanto a isso. As Nossas Senhoras dos outros não me diz respeito, entendeu? Se as pessoas seguem uma Nossa Senhora que apareceu não sei lá onde, e elas se sentem bem, e aquilo ressoa com elas, ok, ressoa com elas. Se está fazendo bem para o coração dela, ok. Você lembra que Jesus falou a verdade muito... está ressoando com você no teu coração, então você está naquela fase frequencial. Pode ser que não seja uma verdade absoluta, mas é uma verdade relativa, que é aquela daquela pessoa. Então, assim, não entrar no mérito das outras Nossas Senhoras, se isso é verdade ou não diz respeito a nós. O importante é falar, ó, aí você fala assim, da nossa Maria que conversa com a gente, que vai estar no seminário com a gente, né? Aí a gente pode dizer que somos suspeitos? Não vou falar nem que somos suspeitos, porque sim, né? Ela canaliza, mas eu sinto. E quem está aqui, que eu sei que tem gente aqui que nos acompanha, está aqui hoje, ao vivo, sabe muito bem da energia de Maria, né? Sabe reconhecer uma energia de um ser de luz. E identifica, fala, não, aquela lá está canalizando mesmo Maria, porque é a assinatura energética. Como a Luciana estava falando, é um reconhecimento. É como a Luciana me olha com os olhos físicos e fala, aquele lá é o Rogério, né? E quantas vezes não precisa olhar para o Rogério para saber que é o Rogério que está chegando, né?
Isso daí, o que, que é? É a assinatura energética que todo mundo sabe reconhecer. Vocês todos sabem reconhecer uma pessoa querida, um parente, um amigo, às vezes nem olhou e já sabe que ele está chegando. Não é aquela pessoa, mas como você sabe que era aquele e não aquele outro? É a assinatura energética que você está sentindo. Então, da mesma forma, é um ser de luz. Né? Então, assim, as outras Marias que deixem para responder, se você quiser perguntar, para aquelas pessoas que trabalham com essas Nossas Senhoras. Eu prefiro assim, tá bom? Mas eu acho, deixa eu só complementar uma coisa. Acima de Maria, Joana e sei lá qual nome a gente quiser dar, quando você começa a despertar, você começa a entender que mesmo Maria, a mãe de Jesus, né, ela nada mais é do que representante do feminino. Assim como tantas outras que encarnaram, tantas outras grandes mulheres como, sei lá, a Maria Madalena, a Joana d'Arc, enfim, tantas outras são representantes do feminino. Então, você olhar um ser de luz, você está olhando o poder que ele representa, né? Então, assim, não é que tem a ver com a tua pergunta, mas é só para te dar um outro olhar de quando você, por exemplo, faz um pedido para Maria. Na verdade, você está fazendo um pedido para um representante do poder do feminino, do poder magnético do amor. Essa é a síntese da história. É que a gente gosta de colocar um nome, né? Então, aí essa daqui, a fulana, ela faz mais milagre do que a ciclana? Depende de você, né? Depende da... E outro milagre ninguém vai fazer, tá? O milagre está dentro de você, né? Nem Jesus falou que fazia milagres. Como a gente tinha falado antes. Como Jesus falou que nem ele fazia milagres, né? Bom, e Adriana, você completa, não era das estatuetas, me refiro às Nossas Senhoras, como elas se apresentam. Já foi respondido, tá bom? A Sandra falou assim, adorei quando perguntou onde Jesus está. E ainda mais quando perguntaram de Maria, foi muito emocionante. Realmente, Sandra, naquele momento eu até me emocionei, não sei quem percebeu, mas realmente me emocionei muito, porque realmente eu senti um profundo amor naquele momento. Eu realmente, não sei, eu fui invadido por um grande amor e realmente me abalei naquele momento, como agora estou me abalando novamente. Foi ímpar o momento, né? Realmente foi muito bom. Bom, a Patrícia... Tá aqui, cadê a Patrícia? Pergunta da Patrícia. Perdi a pergunta dela. Tá aqui. Eu juro que estava aqui. Espera só um minutinho que eu acho. Patrícia. A Patrícia do Bambam Machado está perguntando o seguinte. Vocês podem falar um pouco sobre Rumi, a energia dele e a sua ligação com o Ponopono, para as pessoas que ainda não o conhecem? Boa pergunta, porque ele vai estar lá no seminário. Então, poucos conhecem Divina Maria, né? Não precisa nem de apresentação. Os Abrams, para quem não sabe... Os Abrams foram os inspiradores do documentário, documentário tão famoso do O Segredo, que é com a ligação da lei da atração, são eles, né? E Rumi, muito poucas pessoas conhecem, então acho que é válido falar um pouquinho sobre quem é ele e a ligação que ele tem com o Ponopono. Você fala, resumidamente, para a gente poder dar sequência depois. Sim, Rumi, ele... Na verdade, quando ele encarnado, sei lá, de número, eu me esqueço os anos, mas enfim. Há muito tempo atrás, ele foi encarnado como Rumi e ele era um poeta, turco, não sei, eu me esqueci agora, mas acho que é isso. E ele trabalhava o amor, ele trabalhava o movimento, né? Ele foi o inspirador daqueles giros, né? Daqueles giros que se faz, né? Que as pessoas fazem, né? Com uma mão para cima, outra para baixo, assim, né? Enfim. Ele encarnado foi esse poeta tal que trabalhava com os movimentos. Ele acreditava que no movimento você absorve
e ao mesmo tempo troca energia, né? Você tira a energia de baixa frequência do seu campo energético e absorve energia do éter, que é de alta frequência. Então ele trabalhou nisso quando ele estava encarnado, mas ele era ele desencarnado, ele é um Melquisedeque. Um Melquisedeque, ele faz parte, para quem não sabe, né, da parte angélica, digamos assim. E ele trabalha, ele é um Melquisedeque do ar. Então, por isso que quando ele assina, ele fala, eu sou o ar, eu sou o vento, né? Eu sou o ar, eu sou o Rumi. Eu sou Rumi. Então, assim, um poeta. Realmente. E ele falou pra mim, eu tive um encontro muito legal com o Rumi. Eu tava indo dormir e tal, e aí ele começou a falar, e eu nunca tinha ido atrás de Ho'oponopono. Eu sabia que existia, mas não sabia o que era, não sabia para que servia, não sabia nada. E ele começou a me falar, falou tudo sobre o Ho'oponopono pra mim. E aí ele me contou que ele, com outros seres, é claro, né? Porque nunca o ser faz sozinho, né? Nunca o ser faz sozinho, ele sempre faz com outros seres. Porque eles sabem que todos somos um, então eles sempre vêm, né? E há muito tempo atrás inspirou algumas tribos da região da Polinésia, né? Ali o Havaí, Polinésia, Indonésia, sei lá. Inspirou algumas tribos que foi criado, cada um criou de um jeito, mas o Ho'oponopono, porque o Ho'oponopono que a gente conhece, porque foi muito divulgado o Ho'oponopono, mas em outros lugares tem outras limpezas que são muito simples ao Ho'oponopono. E ele foi criado naquela época para aquela mentalidade, para a era antiga, onde as pessoas acreditavam no perdão, acreditavam que tinha necessidade de você ser perdoado, né? Então, por isso que o mantra era, né? Me perdoe, sinto muito, eu te amo e eu sou grato. Porque as pessoas tinham essa necessidade. E para suprir essa necessidade de se sentir perdoado, as pessoas tinham que pedir perdão. Mas aí, com a entrada do novo, né? Da nova era, o Rumi disse, não faz mais sentido pedir perdão, porque o perdão não existe na verdade, né? O perdão era uma necessidade do ego. O ego que precisava falar assim, você me desculpa. Mas, na verdade, a alma não tem necessidade do perdão, ela tem necessidade da compreensão, do eu aceito. Eu aceito o que aconteceu, eu não gostei, mas eu aceito, eu sei que foi algo que tinha que acontecer, porque tinha frequência para isso. Então, por isso ele veio e falou, precisamos de um novo mantra, um mantra que vá de encontro a essa nova era que está nascendo. Então, eu aceito, eu te amo e eu sou grato. Né? Então é que tem toda a explicação na canalização que a Luciana fez com um novo livro, porque então assim, eu te interrompi porque uma pessoa falou, então eu vou estudar sobre o Ho'oponopono. Então, mas se você estudar sobre o Ho'oponopono, que não é da nova era, você já está desatualizada. Porque você não está já mais nessa frequência. Ele explicou que ninguém mais está mais nessa frequência do perdão. Na frequência do perdão. Então quem está usando essa frequência, ela está desatualizada. Nós precisamos agir conforme a frequência da nova era. Aí ele me deixou esse livro, né? Esse livro onde ele explica tudo de uma forma. Esse livro é uma bomba energética. Ele é um grande pequeno livro. Quem já leu sabe do que eu estou falando e é verdade. Olha, é super verdade. Você abre o livro, você começa a ler, você já começa a sentir a energia dele. E vem junto com uma meditação guiada por ele, dele, canalizada por ela, e vem de voz no MP3 e vem junto. Tá lá também no nosso site. Então, tá assim, esse cara é o Rumi. É um cara fantástico, e ele poeta, simples, mas eficiente. E ele vai estar com a gente junto no seminário. Falando sobre o Ho'oponopono. Junto com Maria, fazendo uma sincronização de temas entre o que ela vai falar e o que ele vai falar. Tá bom? Vamos lá. A Vânia Cunha pergunta assim, como vocês lidam com as filhas adolescentes de vocês sobre o trabalho que vocês fazem? Elas já despertaram? Olha, Vânia, isso já foi respondido,
uma outra vez, respondemos novamente, mas foi acho que semana passada que respondemos isso, no programa da semana passada, né? Não, só. No programa não, na live aqui do Papo de Quinta. Bom, não são bem adolescentes mais, porque uma tem 19 anos, outra tem 17, então não é bem adolescente mais, né? Mais ou menos. Mas pra gente como os pais falam, sempre criança, mais ou menos assim, né? Às vezes não se comportam como adultos. Tá cheio de bichinho aqui. Como a gente lida, normal como todo mundo lida. Normalmente, como todo mundo no dia a dia. Elas têm vou falar a palavra italiana, mas ela tem os hábitos, agora lembrei em português, elas têm os hábitos já de ver os pais delas trabalharem nesse meio, que para elas é uma coisa muito normal, né? Muito normal ver a mãe canalizar, muito normal a gente estar na mesa, eu estou falando com a Luciana, porque estamos na mesa comendo, ou estamos em qualquer lugar, eu estou falando com a Luciana sobre isso, a Luciana está falando comigo sobre aquilo, aquele ser de luz, aconteceu isso, e elas ouvem diariamente isso. Então, na vida delas já é normal isso, elas não perceberam, né, que é normal. De certa maneira, elas já têm um processo de despertar, né? Não está ainda consciente, e elas não assumiram que elas estão despertando, mas elas estão num processo de despertar, cada um ao seu passo. Mas é normal a vida nossa que nós temos com as nossas filhas, e elas encaram normalmente isso. É normal, é engraçado como elas contam, né? Às vezes para os amigos, falam, meus pais fazem isso e tal, e as pessoas falam, nossa, mas que legal, né? Mas que interessante, outras pessoas acham curioso até demais, né? Porque a nossa vida é fora da matriz, né? É fora do trivial, e tudo isso é interessante, mas elas já estão muito habituadas, bastante habituadas. A maior agora está me ajudando, eu dei deleguei essa situação. Não sei se vai ser temporário ou não, talvez espero que seja sempre, para ela ir se acostumando, né? Porque como a gente vai agora ir para o Brasil, eu que coloco as postagens no ar todos os dias, e todos os santos dias, mas eu preciso habituar alguém para poder me cobrir um pouquinho esse trabalho de colocar no ar, né? Da parte de edição e tudo mais. Eu vou continuar escolhendo mesmo, indo para o Brasil, a gente vai continuar fazendo esse trabalho, eu vou fazer, peneirar as postagens que devem ser publicadas, e do Brasil mesmo eu coloco no ar, coloco no sistema, e ela daqui faz. Então ela já está fazendo esse trabalho, então ela já, diariamente ela está vendo, está editando, ela já está lendo uma coisa, está lendo outra, queira ou não queira, ela já está sendo preparada, né? É como eu falei, conscientemente ela não tem aceitação, sim, eu estou no despertar. Não me interessa muito isso, mas sempre está ouvindo, né? A menor também, mas a menor também tem uma mediunidade fantástica já. Os sonhos delas, ela conta um sonho, 3 horas de sonho, ela conta com todos os detalhes que aconteceu. É fantástico, né? Mas ela medita em vez em quando, faz alguma meditação guiada, tem uma mediunidade já muito boa, mas não quer aproveitar o momento, porque talvez é jovem, ainda tem um certo medo, e também a questão da resistência, né? Os pais fazendo esse trabalho, sabe? Os filhos sempre querem fazer a resistência de não... Casa de ferreiro, espeta de pau. Exatamente. Então, e assim, mas é normal, nossa vida é normal com elas, e não tem nada de especial, né? Como nós não somos especiais, né? Aliás, todos somos especiais. Exatamente, todos nós somos especiais. Como eu já disse uma vez um ser de luz para a Luciana numa canalização. Não é que nós não somos especiais, todos nós somos especiais, né? Vamos lá, aquela Tereza e agora não sai teu sobrenome, querida. Bom, ela falou que a descendência dela é polonesa, tá bom? Tá vendo? Tá vendo? Minha querida, mas os nomes poloneses são assim, realmente, eu não consigo juntar tudo aquilo e sair pela minha boca. Aqui é onde a gente mora, aqui tem bastante gente dessa descência, viu? Aliás, tem até um vizinho aqui da casa que eles são descendentes poloneses, tá? A gente acha, né? A gente acha, porque realmente a língua eu não sei dizer, mas eu acredito que sim, pela fisionomia, pelo jeito de falar, pelo tipo, eu acho que sim. São boa gente.
Sim. Mais uma pessoa tinha me falado sobre o Theta Healing, né? Poderiam falar a respeito? Nós não somos especialistas nisso, nós não conhecemos isso. É uma técnica como outra ferramenta, né? Qualquer não no sentido pejorativo, mas é uma outra ferramenta. Mas não somos especializados nisso. Funciona? É as perguntas que as pessoas sempre falam. Falem sobre... Funciona como toda ferramenta que você funciona. acredita que funciona, ela vai funcionar. Se ressoa com você, você acredita, a ferramenta vai ser maravilhosa para você. Pode ser que não funcione para o outro, mas para você vai funcionar porque você acreditou, porque você ressoou com você e assim vai. Sim, a Daniela falou assim, pois é, mas ainda ouço canalizações falando do perdão. Então depende de cada canalizador? Sim, depende da crença que aquele tem, né? Então veja bem. A pessoa precisa, cada um está na sua frequência, cada um está no seu estágio de experiência. Aí você fala, mas aí como é que eu vou saber que aquilo é o que aquilo é? Tem canais que estão mais livres de crenças. Tem canais que estão trabalhando realmente com afinco para deixar as suas crenças e deixar de filtrar aquilo. Ou seja, quando a mensagem vem, nós dizemos no nosso meio assim, o canalizador filtrou, né? Ou seja, ele pegou, passou num filtro aquilo que as crenças limitantes dele têm, algumas coisas assim, então vão entrando às vezes no meio. Para um canalizador, uma pessoa que tem a sensibilidade, por exemplo, a Luciana, ela vai pegar uma canalização, ela pode me falar assim, olha, mas nesse trecho é ela falando, não é o ser de luz, né? Ela pode, então é a questão da sensibilidade da pessoa. Então, quando o canalizador tem consciência que ele precisa estar limpo, ele precisa sempre estar em harmonia consigo mesmo durante o seu dia inteiro, né? Ele precisa estar elevado o dia inteiro para poder canalizar. Isso vai dar para ele uma preparação maior. Por quê? Porque ele vai estar mais em harmonia com ele mesmo. E naturalmente a mensagem vai vir mais limpa, né? Então, assim, a pessoa que trabalha essa entre aspas, né? Não gosto muito dessa palavra, mas a dedicação em estar e não filtrar, e não colocar uma vírgula a mais, um ponto a mais, um pensamento, às vezes numa transcrição, por escrita principalmente, é justamente aquilo que você está falando aqui. Então, depende do canalizador? Sim, depende do canalizador. Você está falando do perdão, muitos ainda têm. É uma coisa nova, Daniele, é uma coisa ainda que está engatinhando, eu percebo que está engatinhando. Tanto é que, para quem aí trabalha ou pertence a grupos de Ho Oponopono e tudo mais, eu já fiz até um certo teste de falar, olha, o Rumi veio com uma canalização, tem um livro sobre a nova era, o novo mantra, e as pessoas resistem. Da mesma forma que resiste com a Bíblia, né? Vocês que participaram do webinário falaram, nossa, vocês perguntaram muitas coisas da Bíblia, né? Mas vocês estavam abertos a escutar, como muitas pessoas que nem pensam em querer perguntar, porque elas não querem, porque a experiência que elas estão passando é aquela, né? Então as pessoas estão ainda resistentes a novas coisas, como essas também do Ho Oponopono. Mas cedo ou tarde isso vai acontecer, porque o homem lá falou, né? É a nova era, nós temos que nos preparar para isso. O perdão passa... Porque se você perdoa alguém, significa que houve um culpado. E não existe culpa, porque não existe certo e errado, só são experiências. Então, só pelo raciocínio lógico, já dá para entender perfeitamente. Então, quando se fala isso para uma pessoa, fazendo essa sequência de raciocínio, já dá para se entender perfeitamente. Não existe o perdão, porque o perdão tem que ter um outro lado que tem o culpado. Eu te perdoo, por quê? Porque você foi o culpado, então você me fez mal. Não existe vítima. Se não existe vítima, como você pode ter me feito mal e como eu posso te perdoar? Foram experiências, né? Okay. Essa coisa, antes, deixando de lado essa história de canalizador ou não canalizador, porque
isso é como o Rogério falou, cada um é cada um. Mas a gente tem que, quando a gente lê uma coisa, a gente tem que ver se ressoa com a gente. Eu faço isso e todo mundo tem que fazer isso. Não existe porque saiu da boca daquele canalizador que canaliza aquele ser é a verdade. Tem que ser verdade para você. Então, a gente tem que ter esse critério quando a gente está lendo alguma coisa. Isso para mim é verdade. Então, se para você o perdão é verdadeiro, continue nessa estrada. Se para você não é mais verdadeiro, se para você hoje você olha a aceitação como o encaixe perfeito, né, da solução de karma, a solução de brigas, de desconfortos, então esse é o teu caminho. Então, olhar uma canalização e senti-la é algo primordial, porque pode não estar falando de perdão, mas pode estar falando de uma outra coisa e para você não faz o menor sentido, que não combina com você. Então, isso é muito importante. É o olhar e entender, isso ressoa, isso não ressoa comigo. Isso é importante. Agora parece que eu senti um cutucão aqui. Mas uma dica, as pessoas falam, mas como eu vou saber se é verdade ou não? Está aqui dentro, como a Luciana estava falando agora. Se ressoa com você, se isso te faz bem. Mas uma dica que isso é regra para todos e para tudo que vocês vê, não só numa canalização, mas para toda a vida de vocês. No caso das canalizações, muitas mensagens aí são assim. Ela fala uma mensagem que vem teoricamente de um ser de luz, né? A pessoa canalizou, foi publicada. Ela transmite medo, ela transmite pavor. Se ela transmite isso, se aquilo lá está transmitindo medo, tá te colocando numa situação desagradável, de você sentir medo, aquilo não é uma mensagem de luz. Não é uma mensagem de luz. Porque as mensagens de luz, mesmo quando tem que dar uma notícia, eles vêm pelo amor. Tá? Então eles não vêm falando, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, porque isso, porque aquilo. Porque aí depois vem outra canalização falando, olha, aqui é o Salvador, fazendo isso. Então assim, prestem atenção nisso. Isso é a regra básica para todas as canalizações. A canalização não pode transmitir sentimento de medo. Não estou falando do teu medo pessoal que você tem quando ressoa aquela situação que o ser de luz está falando, né? Por exemplo, falando alguma situação que está trabalhando em você. Eu estou falando quando o ser de luz transmite uma mensagem de medo. Isso é muito importante, porque a luz, o amor, ele não vem dar recado do medo, porque aonde está o foco, aquilo cresce. Então eles sabem muito bem disso, eles jamais transmitem mensagens que incidem o medo na pessoa, que cresce o medo na pessoa. Ou limitam a pessoa também. Ou limita a pessoa também, entendeu? Então assim, tomem cuidado com isso, né? Tipo assim, uma mensagem, vocês que são seres humanos ainda pequenos demais para não ser... Pronto. Não. Aí vocês podem esquecer que isso não é uma mensagem de luz. Ou existe um filtro enorme aí do canalizador. Sim, exatamente. Contudo, não tem a luz. Não tem a luz daquele ser de luz. Mas tem que ver se ressoa. A canalização, às vezes, está muito com aquele filtro muito intenso, então, do canalizador, que pode ser que, às vezes, é temporário, né? Porque, às vezes, a pessoa é um bom canal, mas está passando por uma situação desagradável, né? E aquilo lá aflige ele, né? Então, esse é o recado principal, que toda canalização deve ser sentida e olhou, viu isso, viu que te deu medo, tem sinal de medo lá, aquilo lá é melhor. Pode ser o canal que for, vocês pegam, deixa aquilo de lado, outra hora lê de novo, e se aquilo começou a não ressoar com você mais uma, 2 vezes, 3 vezes nessa análise, então significa que você já não está mais naquela frequência, né? Ok? Bom, queridos, a gente vai terminando por aqui. Eu agradeço imensamente a participação de vocês aqui mais uma vez, tá bom? Muitos joinhas, compartilhem, por favor, se ressoar com vocês, é lógico. Ficaram algumas perguntas para trás, não tem jeito.
Agradeço e a gente está no programa de domingo, agora domingo ao vivo, pelo canal do YouTube às 9h30. Ah, e uma coisa que eu queria falar que é muito importante, tem gente que está confundindo. Quando a gente fala assim, olha, tem que estar lá para fazer a pergunta, né? Tem que estar às 9h30 da manhã, no canal, dentro do YouTube, para acessar o chat para poder fazer a pergunta. É o chat do YouTube, não é o chat do nosso site, tá? É que às vezes as pessoas colocam perguntas para os Abrams dentro do chat do nosso loja, do nosso site. E não é lá, é o chat do YouTube, tá? Isso é muito importante. E não é no comentário, não é nos comentários do YouTube. Nossa. Opa! Não é nos comentários do YouTube, é sim no chat que fica de ladinho, né? Tem a tela do vídeo e fica de ladinho o chat. Na hora que você clica no link do YouTube, que sempre está disponível 30 minutos, rigorosamente 30 minutos antes, dentro da página do Facebook está lá disponível, ou você acessa diretamente o canal, vai estar lá disponível. Tá bom, pessoal? Qualquer informação sobre os seminários, vocês podem me escrever, que eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida e poder ajudar naquilo que for necessário, tá bom? Namastê. Gratidão imensa. Gratidão. Namastê. Namastê. Tchau, tchau. Até mais.